sem fugir o protocolo, né? De que primeiro as mulheres, mas primeiramente os homens vão recitar o verso 9, do número 9 de Provérbios, e depois as mulheres recitarão, e por último, esta sala de aula bonita vai recitar o texto de Provérbios 9, verso 9. Já estou com saudade dos irmãos, espero que a recíproca seja verdadeira. Então vamos lá. Primeiramente os homens. As mulheres não chegaram. Ele se fará mais sábio, ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. Provérbios 9:9. E agora todos juntos, dá instrução ao sábio e ele se tornará mais sábio. Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. Provérbios 9, verso 9. Muito obrigado, podem assentar-se. Nós vamos tirar agora rapidamente um período para aquilo que sugeriu o pastor Manuel de Melo e pastor Joaquim, com respeito a possíveis questões, perguntas, dúvidas. Nós estamos à inteira disposição desta sala de aula. Quem sabe algo que não tenha sido abordado e que seja importante destacar com o que nós falamos durante as aulas passadas. A oportunidade está franqueada a quem dela quiser fazer uso. Pois não. No livro de Daniel e no livro de Apocalipse, assim como em outros livros, a escatologia bíblica prevê assuntos assim um tanto difíceis de entender. O que fará o professor da escola dominical quando se deparar com assim perguntas difíceis? Ok. Muito bem colocada a pergunta. Nós queremos explicar a sala de aula presente que as matérias de que o irmão faz referência, escatológicas, como o livro do profeta Daniel e o livro de Apocalipse, eles estão num contexto de doutrinas que nós chamamos as mais difíceis da Bíblia. Nós temos 3 doutrinas gerais. A primeira doutrina geral é da salvação. Está na teologia sistemática e refere-se à soteriologia. Essas doutrinas da salvação são de fácil entendimento. Compreende 22 doutrinas, que vêm desde graça, expiação, justificação, adoção, eleição, predestinação. Todas estão no contexto, por exemplo, arrependimento, confissão, pecado, perdão. Todas estão nas doutrinas da salvação. Então, o que existe com relação ao departamento da Escola Dominical de nossa CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, e CPAD? Eles procuram desenvolver temas diversificados. No trimestre passado, as doutrinas que foram ensinadas é de ordem difícil, porque foram escatológicas. Agora,
Para um aluno, e aí vem a resposta do irmão, o professor se defronta com uma situação complexa, porque o aluno tem conhecimento rudimentar, elementar. Ele não tem um conhecimento mais profundo no que diz respeito às doutrinas. Ele não tem um aprofundamento. É evidente que o que faz o professor e a escola dominical incentiva a esse aluno, tendo em vista o seu desejo de conhecer mais, que ele faça um curso bíblico, um curso teológico, porque aí passa a poder aprofundar e aperfeiçoar os seus conhecimentos bíblicos. Então, reconheço que é difícil. Não adianta falar geral. Por exemplo, eu estudei 16 anos de escatologia. Procurei evitar pregar sobre escatologia. Ainda hoje, eu não prego muito sobre escatologia, porque a compreensão e o entendimento não é de todos. Então, o livro de Daniel, por exemplo, fala das 70 semanas, como dividi-la, como classificá-la. Para alguém que não tem conhecimento, é difícil. Então, é como alguém que toma uma dose forte de remédio. Ou ele vai dormir ou ele vai apagar. Então, há momentos em que o aluno recebe uma dose forte, ele não compreendeu nada. Até me lembro ontem, eu ri com a irmã, que disse assim: pastor, o senhor falou uns negócios ali que eu não entendi nada. Falei, ainda bem que a senhora não entendeu. Então, vamos para o segundo grupo. O primeiro grupo é chamado Grupo das Doutrinas da Salvação. 22 doutrinas. Eu ensinei essas doutrinas na igreja onde fui pastor. Levei 2 anos falando sobre as 22 doutrinas da salvação. Então é preciso estudar. Parece simples, mas ela faz parte. Vamos transportar isto para comida, que é coisa boa, é bom comer, né? Os irmãos podem ver pela minha elegância que eu gosto de comer, né? Bom, então, é como se alguém pegasse uma salada de entrada, né? Ele tem uma entrada primeiro, para depois vir o grosso do almoço, né? Então, as doutrinas da salvação é isso, só que elas são importantíssimas e essenciais para a vida cristã. O segundo grupo são as doutrinas da fé cristã. E aí começa a se tornar um pouco mais difícil do que as doutrinas da salvação. Aí entra a igreja. O que é igreja? Porque nesse estudo contextual de igreja, alguém vai perguntar: por que essa denominação? Por que batista? Por que metodista? Por que congregacional? Por que essa corrente? Por que alguém prega a predestinação calvinista, que uma vez salvo, salvo para sempre? E aí já começa a ficar complexo. Então são doutrinas da fé cristã. Dízimo faz parte das doutrinas da fé cristã. Veja que os dízimos são um tipo de doutrina mais questionado em todo o tempo. Todo mundo, uns dizem que era para o Antigo Testamento, outros dizem que é para o Novo Testamento, uns são a favor, outros são contra, mas é uma doutrina bíblica. Por exemplo, doutrina dos batismos, que é um outro problema. Em Efésios diz, um só batismo. Que batismo é aquele? Você vai para 1 Coríntios capítulo 12 e diz, e todos nós fomos batizados pelo Espírito Santo. Não é com o Espírito Santo, pelo Espírito Santo. Quer judeu, quer grego, para ser incluído no corpo de Cristo. Que batismo é aquele? Então, existem 6 batismos bíblicos. Por exemplo, tem o batismo de Moisés, tem o batismo na nuvem, o batismo no mar, o batismo pelos mortos, que eram feitos por uma religião da época de Paulo. Paulo teve que argumentar em 1 Coríntios capítulo 15, e que hoje é adotado pelos mormons, e aí nós vamos para frente. Aí quando você chega lá em Hebreus capítulo 6, está escrito assim: quanto às doutrinas de batismo, juízo e ressurreição,
Só faremos isso se Deus permitir. Então há um mistério. Lá no capítulo de número 18 de Atos, estou respondendo, não sei se eu estou sendo prolixo, eu tenho dificuldade às vezes de sintetizar, então estou sendo um pouco prolixo. Então, quando chegamos lá em Atos, vamos encontrar Paulo chegando nas regiões superiores, em Éfeso, e perguntou para aquele grupo de irmãos: em que fostes batizados? Olha lá, era um batismo. E eles disseram o quê? No batismo de João. O batismo de João era o batismo do arrependimento. Só que Jesus ensinou a fórmula do batismo em Mateus 28, que passou a ser o chamado batismo cristão, que é o batismo em que o pastor, ao imergir o candidato nas águas batismais, faz de que maneira? Vocês todos sabem como é? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A igreja Congregação Cristã do Brasil, eles fazem o batismo como se fosse unicista. Seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, porque ele toma por base uma expressão do livro de Atos. Só que esquece que quando fala em nome do Senhor, o Senhor é Pai, Jesus é o Filho e Cristo é o ungido, é o Espírito Santo. Quer dizer, a fórmula é a mesma, é o batismo cristão. Deu para entender? Então, essas são as doutrinas da fé cristã. São 18 doutrinas da fé cristã. E agora vem a que o senhor fez a pergunta. Doutrinas das últimas coisas. Complexa, difícil de entendimento. Causa muita polêmica, porque o que se ouve é de forma pulverizada. Então tem correntes, como eu disse ontem, tem os que defendem que não vai existir milênio, ou que já estamos no milênio. Nós tivemos um caso em São Paulo, de um pastor de renome, era presidente de um campo, próximo onde o senhor trabalhou, Guaratinguetá. Eu estou quase dizendo o nome, me perdoe. E estou falando até online. Então, esse pastor precisou ser disciplinado. Eu era o secretário da convenção na época, porque ele ensinava que já estávamos vivendo no milênio. Aí eu perguntei: e a grande tribulação? Já tinha passado, deu para entender? Então uns pregam a não existência do milênio, o outro prega a pré-existência do milênio, o outro prega pós-milênio. Então, como também pós-tribulacionista, pré-tribulacionista, e que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Então são correntes difíceis. Então não adianta dar uma dose forte a quem não tomou uma dose pequena. Então tem que ir a conta-gota. Então o que é que faz então a escola dominical? Como é preciosa a escola dominical? Ela vem trazendo de conta-gota. E aí o professor vai colocando só um pouco de mel na boca do aluno. O aluno fica: eu já estou nas bodas do Cordeiro, já estou no céu, já estou recebendo a coroa. Quando ele acorda, ele já está em Jerusalém, né? Então, deu para entender, irmãos? Então, os três, vamos repetir: doutrinas da salvação, doutrina da fé cristã e doutrinas das últimas coisas. Muito bem, a doutrina das últimas coisas são 19 doutrinas principais. Por exemplo, morte, ressurreição, estado intermediário, as duas testemunhas, as bestas do Apocalipse. Agora, o que é que a gente quer saber de besta? A gente quer saber de coisa boa, deixa a besta para lá, né? Então veja bem, mas tem gente que é ávido por saber as doutrinas futurólogas, ou seja, as doutrinas escatológicas das últimas coisas, mas muito complexo para quem não tem uma certa base. Muito bem, vamos seguir as perguntas mais uns minutinhos para que nós possamos concluir o nosso seminário na última aula. Uma outra pergunta? Ou os irmãos entenderam bem o que eu falei, ou não entenderam nada do que eu falei? Pastor Léo, quanto à escola dominical,
quais são os benefícios ou os malefícios de um professor, no assunto da lição, ele devagar no assunto? Que prejuízos traz para a escola ou nenhum prejuízo? Olha, irmãos, ele traz irreversíveis problemas para a escola. Primeiro porque, para se adotar, escolher, nós vamos falar hoje sobre a chamada e a vocação para a escola dominical daqui a pouco. Quando se escolhe um professor para uma escola dominical, evidentemente a liderança da igreja, a liderança da escola dominical, a superintendência ou alguém de direito do departamento de escola dominical, está escolhendo alguém que poderá trazer prejuízos irreparáveis. Imagine uma doutrina que seja ensinada numa escola dominical, em aula, que é restrito, é fechado. Eu não sei se os irmãos usam salas ou se usa aqui, usam salas onde o ambiente é reservado e aquele professor transmite uma semente. Aquela semente, ela vai ser germinada, ela vai brotar até que se mude a ideia de quem a ouviu. Então esse professor precisa ser escolhido com muito cuidado. O professor para uma escola dominical, ele precisaria passar por um teste vocacional, um teste de capacitação para aquilo. Nem sempre, pastor Joaquim, que me fez a pergunta, a nós pastores, eu também fui pastor durante muitos anos de igreja, deixamos tempo para trabalhar nesta área. Às vezes pegamos, como eu disse aqui no seminário, a laço. Aquele irmão é mais bonito, aquele irmão é versátil, ele fala até bonito, mas será que ele tem conteúdo? Será que ele tem conhecimento fundamental, doutrinário, pelo menos elementares, conhecimentos essenciais, para poder estar frente a uma classe? Se eu tivesse com 2 pessoas numa classe, já constituiria um perigo. Agora imagine se tem 20 pessoas numa classe. A ruína que esse professor, e aí o senhor perguntou, os prejuízos que serão causados, nunca mais aquela mente, aquele terreno fértil, ainda mais se aquele professor mal instruído, mal preparado, mal habilitado, ele transmitiu a semente e ela encantou o aluno, ele nunca vai esquecer. Então, eu diria que o professor precisa ser previamente escolhido. Acho que ele deveria, é uma sugestão apenas ao pastor Manuel, que inclusive está presente, e a liderança da igreja, o ministério, passar por um curso de capacitação do professor. Então pensa assim, pô, o companheiro do milagre, meu irmão Kennedy, futuro presidente dos Estados Unidos da América. Os irmãos concordam? Vão votar nele? Amém. Então, escolhe o irmão Kennedy. É uma simpatia de gente. Gostei do Kennedy demais. Muito bem. Aí gostou bastante do Kennedy. Aí só por gostar dele, porque ele é carismático. O carisma não significa pentecostalismo. O carisma não significa qualificação. O carisma representa potencialidade, ou seja, dando a ele oportunidade, preparando. Então, o que faríamos se eu vejo nele, estou falando como se fosse líder dele, possibilidade de ser um professor? Então, eu chamaria, pastor Joaquim, acompanhe comigo, eu chamaria para um curso, ele e mais outros. Então, temos aqui irmãs que a gente, ao ver assim, despertam talentos, né? Então, e prepararia eles, basicamente, na fé de nossa igreja.
É o que nós chamamos de declaração de fé e doutrinas fundamentais de nossa fé. Por exemplo, lá em nosso ministério na Flórida, o pastor Joel é muito cuidadoso. Ninguém pode ser líder sem passar por um curso chamado Seminário de Autoridade Espiritual, para que ele entenda a figura da autoridade espiritual. Ele nunca deixe de ser submisso, obediente, respeitador da autoridade. Então ele passa por este curso. Ele vai cantar no louvor, tem que fazer esse curso. Minha filha foi chamada agora para cantar no grupo de louvor. Teve que fazer 1 semana de seminário de autoridade espiritual. Depois que faz todo esse curso, sabe o que acontece? A pessoa é submetida a um pacto. É elaborado um termo, um pacto de liderança, que ele vai assinar publicamente que está se tornando um líder. Então, ele não pode fugir depois às regras. Então, ele será preparado para o exercício. Deu para entender? Então, não pode, quer dizer, nós estamos apenas respondendo, espero que eu não esteja trazendo nenhum constrangimento. Estamos encaminhando alguém de quem a gente tem tanto trabalho para ganhar uma alma hoje, e a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E se um professor mal preparado, não habilitado, está numa classe de 20, já imaginou a ruína que ele vai causar com aquelas 20 pessoas? E cada um de nós temos influência sobre 3. Se são 20, né, imagine quantas pessoas são, né? Pastor Manuel, pois não. Pastor, irmãos, os irmãos sabem que nós temos a nossa revista da escola dominical e, portanto, cada professor, essa orientação da liderança da igreja, tem que estar submetido à lição da escola dominical. O irmão não pode sair da lição da escola dominical. O irmão não pode vir com as suas teorias ou começar a falar em outras coisas. Esta não é a orientação da liderança da escola dominical e da igreja. Então, os irmãos professores, isso fica facilita a vida do professor, porque ele mesmo não tendo grandes conhecimentos, o que é que ele faz? Ele estuda a lição da escola dominical. Aliás, a própria lição já dá as chegas para o professor. Quer dizer, a revistinha que o professor tem é diferente da revista do aluno. Então, o irmão não precisa de mais nada. O que o professor da escola dominical precisa é estudar a lição e ficar dentro da lição. E nessa área os professores não podem ser desobedientes. Não podem ser criativos à sua maneira. Tem que ficar enquadrado dentro do assunto da lição. Tá bom? Os irmãos têm alguma pergunta nessa área? Sim, senhor. A minha dúvida eu tirei com o pastor ontem. Mas agora, diante dessa pergunta do pastor Joaquim, e diante do que ele falou, que há um curso para liderança, lá o pastor Joel ministra o curso para autoridade em liderança, né? Eu gostaria de saber se não já é tempo da Convenção das Assembleias de Deus fazer aqui na América um curso a cada ano, pelo menos uma vez por ano, para professores da escola dominical, porque é muito heterogêneo o nosso grupo. Por exemplo, a nossa sala tem matriculado, se eu não estou enganado, quase 80 alunos. São 80 pessoas de várias idades, denominações, o senhor sabe, aqui a miscelânea. Eu coopero na escola dominical. Eu costumo falar, eu não sou professora, eu estudo com os irmãos, mas eu acredito muito no estudo. Nós conhecemos, nós temos, né, estudamos a Bíblia, lemos livros,
mas a gente precisava, pastor, de que a convenção se preocupasse com isso e ministrasse um curso a cada ano para preparação de professores da escola dominical, sobretudo para crianças, porque os nossos netos, os nossos filhos não voltarão ao Brasil, com raras exceções, eu creio. Então, nós precisamos preparar professores aqui e fazer aquele transcultural, porque nós não perdemos a nossa origem, mas elas, e nem os nossos netos e filhos, mas eles assimilam mais a cultura americana. Então, eu acho que os pastores deveriam pensar nisso. E é na escola dominical que nós temos oportunidades de trabalhar no caráter das crianças, dos jovens, dos adultos. E lá fora eles recebem uma bagagem muito grande de informação e muitas vezes os pais não têm como combater ou tentar. Eu sei que a obrigação não é da igreja. A igreja é um complemento. Mas a partir do momento que nós tivermos uma escola dominical mais estruturada, investir mais nos professores, nós teremos o melhor resultado, porque trabalharemos também com os pais, em todas as faixas etárias. Não poderia levar uma sugestão dessa à convenção, pastor? Porque no Brasil, a convenção, é muito difícil para nós irmos ao Brasil. Naturalmente que a convenção está preocupada com isso, é por isso que a CPAD investe muito nessas revistas para ajudarem os professores, e os professores, se submeterem à revista da escola dominical, eles terão a sua tarefa facilitada. Agora deixa eu explicar uma coisa para a irmã Marisa. A nossa igreja, ela tem um curso teológico. Se a irmã for fazer uma pesquisa, a irmã vai ver que vários alunos da escola dominical não ligam ao nosso curso teológico. Agora, o nosso curso teológico dá uma formação ótima para os professores de escola dominical. Nós tivemos uma aula, agora, nesse último ciclo, que tinha 3 alunos. 3 alunos. Acho que não tinha nenhum professor. Teve duas aulas. Teve a aula do irmão Cássio e teve a aula do irmão Edson. A do Edson tinha só 3. Não sei se tinha lá um professor de escola dominical. O irmão Cássio tinha alguns professores de escola dominical. Então, os irmãos que querem ser professores de escola dominical, os irmãos têm que se esforçar também. E têm que aproveitar aquilo que a igreja dá. Os irmãos não aproveitam. A convenção vai vir para aqui, com um curso de formação para professores. E as pessoas não vão atender. Não vão participar. Então, olha, veja uma coisa. A escola dominical já é uma escola para a formação de professores. O curso teológico é outra escola para a formação de professores. E hoje, naturalmente, que o professor que tem interesse, que quer, ele tem muita informação na internet, etc. A própria Convenção Geral das Assembleias de Deus tem na internet curso de formação. Nós temos outra escola teológica online da nossa convenção. Então, tem muita forma dos irmãos. Agora, eu noto também que não há aquela vontade realmente das pessoas estudarem. Alguns têm, alguns se esforçam e estão fazendo. Nós temos excelentes professores na escola dominical, não vou citar aqui nomes, mas temos. Alguns são fracos, é uma realidade. Mas é porque nós, digamos, no âmbito geral, não temos pessoas em número suficiente e suficientemente preparadas para todas as classes. Então, muitas vezes nós temos que trabalhar com aquilo que temos. Especialmente as classes de crianças menores, as pessoas não gostam muito de lecionar para as crianças. Eles gostam, principalmente os adultos, etc., gostam
relacionar para os adultos, talvez para os jovens, mas quando se trata das classes menores, e aí implica uma vocação também, uma preparação e uma vocação para trabalhar com as crianças. O nosso problema é o seguinte: nós não temos profissionais na igreja. É tudo boas vontades, voluntários, e a gente não pode obrigar ninguém. A irmã sabe, nós demos esse seminário para a escola dominical, a importância da escola dominical para uma família saudável. Vários professores faltaram. Na sexta-feira, estava aqui poucos professores da escola dominical. Tinha alguns, mas faltavam muitos. E eu acho que não teve um único dia que os professores da escola dominical estivessem aqui todos. Sempre faltou. Esse curso foi criado fundamentalmente e, em primeiro lugar, para os professores da escola dominical. Então, um professor que realmente tem vontade, quer ser professor da escola dominical, ele aproveita todas as ocasiões para melhorar o seu conhecimento. Tem que haver um esforço do próprio professor, uma formação. Há gente que às vezes quer ser pastor, quer ser não sei o quê, etc., mas não estuda, não. Nós temos, como eu já falei, o nosso curso teológico, nós já temos pastores no campo que saíram dali. Os irmãos têm que valorizar um pouco mais aquilo que nós temos e procurarem adquirir conhecimento para servirem melhor o Senhor nosso Deus. É para isso que nós temos esse curso teológico, etc. Mas nós, claro que sempre estamos nos esforçando, e esse curso também que nós estamos dando, escola dominical, vem também nesse sentido de procurarmos ajudar os professores e procuramos melhorar o nosso conhecimento de forma geral. Mas se as pessoas não vêm, o que é que a gente faz? Fazemos o nosso melhor, mas esperar muito ao Senhor nosso Deus para que... Mas os irmãos que são professores têm a revistinha, procuram durante a semana estudar, se preparar para darem uma boa classe. Se o irmão realmente estudar e se preparar durante a semana, com base na revista, o irmão vai dar uma boa lição e vai ficar dentro da revista, que aquelas revistas são preparadas com muito cuidado, com muito esforço e por pessoas competentes e doutrinariamente bem formadas, que é outro aspecto importantíssimo para o professor, ser bem formado doutrinariamente. Mais alguma pergunta? Amém. Obrigado, pastor Manuel. Bem, foram duas perguntas apresentadas e procuramos, dentro do contexto e da conjuntura, respondê-las. Não sei se mais algum irmão, irmã, algum presente gostaria de formular outra pergunta, e aí estaremos encerrando essa fase de parlamento e de debates. Será que posso dizer em havendo silêncio?
Muito bem, eu quero, então, dar por encerrada essa fase das perguntas, debates, e quero mais uma vez reiterar, ou seja, me lembrando de ontem das palavras, né? Não se lembra, retardatário, né? Então, quero mais uma vez confirmar as minhas palavras de agradecimentos ao pastor Manuel, ao pastor Joaquim, pastor Isaac, demais pastores aqui presentes, fazem parte da liderança e do ministério da igreja, por ter nos proporcionado a oportunidade de ministrar este seminário. A função deste seminário é realmente levantar análise, levantar questões e questionamentos, porque o nosso desejo é melhorar, o nosso desejo é fazer com que a escola tenha o seu significado e a sua grande importância para a igreja. Nós vamos entrar exatamente numa das fases agora, onde está inserida uma das perguntas aqui feitas. Foram 3, né? Nosso companheiro de Guaratinguetá, né? Pastor Joaquim e a nossa irmã Marisa. Muito bem. Vamos então prosseguir na última parte. Aliás, temos 2 partes finais. O papel da escola dominical na capacitação dos crentes. Então vamos lá, vamos para a página. Deixa eu passar aqui já os slides. E os irmãos localizem, por favor, aí na sua apostila. Vou localizar aqui no meu monitor, para que os irmãos acompanhem essa fase final do nosso seminário. Gostei dos hinos, os corinhos, irmão Kennedy, foi cantado hoje. Lembrei quando era obreiro lá em Itajuípe. Agora não falei remanso. Você vê como é a nossa mente, né? Ela é saudável, volta àqueles bons tempos, né? E esse hino o pastor Joaquim tirou do baú. Não é do Silvio Santos, né? Esses fatores aqui interessantes. Eu uso o termo de macete como um acróstico, né? Dá para os irmãos lerem o que está aí? Motivação. Eu quero uma vez mais lembrar aos irmãos que esse PowerPoint está com o nosso irmão da multimídia. Se algum irmão se interessar, eu não tenho nenhum problema de ceder os meus materiais. E esse material é público mesmo, ele é parte da escola dominical da CPAD, da nossa CGADB, de sorte que tem aqueles irmãos que gostam mais de estudar, de pesquisar. Então, é só pedir uma cópia. Eu acho que o pastor Manuel vai autorizar o irmão Brito, que ele é filho do pastor Manassés. Como é que é o nome dele, pastor? O homem da... Como? Clóvis. Ah, Cláudio. Está vendo? A gente passa dos 50 anos, irmão. Não, eu falava esses dias 30. Agora já estou falando 50. Então a gente começa a esquecer um pouco. Então isso daí. Pois não, pastor? Agora vou pedir um favor aos irmãos, que é o seguinte. Os irmãos não vão diretamente ao Klaus pedir as coisas, porque
O Klaus tem muita coisa para fazer. Os irmãos falem comigo como é de boa ética e como deveria ser sempre. Os irmãos têm o costume, vão diretamente à irmã Rita, vão diretamente ao Klaus pedir as coisas. E quem coordena os serviços aqui na igreja sou eu. Os irmãos precisam, falem comigo e a gente vai coordenar as coisas para poder servir os irmãos. Está bom? Está bem informado, então, a fim de que os irmãos que desejarem estar aí à disposição. Bem, vamos para a página de número 15, falamos sobre o macete, né? Aí são tipos de motivação, não vamos falar mais sobre eles, porque exaustivamente falamos ontem, e tem aquele professor que usa a motivação com mentira, com recompensa, com gratidão, etc, etc. Aqui é a palavra-chave do professor. Isso seria muito bom que nós, pelo menos, lêssemos, né? Nós temos aí, eu vou falando a frase, e agora os irmãos vão só citar as frases que estão em negrito e sublinhadas, tá bem? Entenderam bem? Vamos lá. Palavra-chave do professor: responsabilidade. Ensinar nos seus primeiros anos de vida. Ensina a criança no caminho que deve andar. Educar em pleno, em plena fase, obrigado, de dúvidas e indagações, onde uma resposta pode mudar o curso de sua vida espiritual. Ensinar aos cujo aprendizado será propagado. Ensinar aos o leite, é isso mesmo? Leite racional. Não pode dar aquele engrossante da Bahia, né? Aquela papa para novo convertido, para beber, né? Tem que ser o leitinho ali primeiro, né? O Nestogênio. Nestogênio é do meu tempo, quando tinha meus filhos, crianças. Agora dá um tal de... uma ração cheirosa, terrível. Dá pra... Como é que dá? Não, cereal já está forte. Isso que as mães dão para as crianças, como é que recebe? Fórmula, ou trem mal cheiroso, terrível. Não sei como é que as crianças tomam aquilo lá. Deve ser bom para elas. Bom. Ministrar aos que repasse ou repassa tais ensinamentos aos seus familiares. Muito bem, chegou a nossa parte de hoje. Ah, não, temos anterior. Uai, estou já lidando com mineiro e estou falando uai, né? Escola Dominical, página 15. Capacitando os crentes para o desempenho da sua chamada. Nosso tempo já está ali se esgotando, mas nós vamos trabalhar nesse sentido. Eu dei um toque e vou agora novamente ressaltar que a escola dominical deve ser a agência e o veículo de capacitação dos crentes. Todos os crentes têm, primeiro, vocação, segundo, chamada para determinadas atividades e áreas da igreja. Os irmãos se lembram que eu contei aqui uma ilustração daquele irmão que lida com multimídia e que o pastor não o via, não o descobria, não despertava nele a atenção para a potencialidade que aquele irmão tinha, e ele foi buscar em outra igreja alguém que pudesse ser utilizado na sua igreja. E tal foi a sua surpresa, que ao chegar lá, o pastor disse que a melhor pessoa estava na igreja daquele pastor. Então, nós temos na igreja um potencial grande.
esta igreja tem potenciais, talentos que precisam ser despertados. Paulo escreveu numa das suas epístolas pastorais, dizendo: desperte o dom que há em ti. E eu quero parafrasear e contextualizar dizendo: desperte o talento que há em ti. Tem muita gente aqui assim, olha, de boca aberta, de mãos estendidas, com disponibilidade para servir a Deus. Eles estão dizendo, na página 16, orando a Deus e dizendo: então, Senhor, usa-me. Amém ou não amém? Está vendo? Página 16 tem aí em cima uma figura de alguém com as duas mãos. Dá para vocês lerem bem forte? Então, usa-me, Senhor. Diga de novo. Então, usa-me, Senhor. Aqui estão, portanto, os potenciais. Aqui estão aqueles que precisam ser apenas, despertados. Alô? Você tem dons. Tem gente que tem dons diversos. Lembra daquela parábola de Jesus sobre os talentos? Quantos eram os talentos? Jesus começou a distribuir os talentos. A quem ele deu primeiramente? Deu quantos talentos? 5 talentos. Depois deu mais a alguém talentos. Deu quanto? E por último, ele deu apenas... Olha assim comigo, faça assim comigo, o dedo em riste. Levante o dedo assim, isso, é a escola dominical. Tá vendo? 1 talento. E aquele que recebeu 1 talento foi e enterrou o talento. Ora, se examinarmos bem aquela parábola, Deus disse a você que você tem talento, você tem dons, você tem dotes, você tem aptidões. O que é que você está fazendo de suas aptidões? Tem gente com uma voz linda, irmãos. Utilize a sua voz. Tem gente com mãos que podem ser ocupadas para Deus. E por que estão vazias? Tem gente com os pés. Trabalha-se para Deus com os pés? Sim. Tanto no Antigo como no Novo Testamento tem aquela expressão que diz assim: quão formosos. Por que vocês estão aqui? Porque os pés lhe trouxeram aqui. Já pensou se ele fosse rebelde? Eu não vou levar você hoje lá no seminário. E eles não estão sendo nem vistos aqui, Eu não vejo o pé de você. 39, 44, 20 e pouco, né? Não sei a medida aqui, como é o size, né? Mas os pés são importantes. Quão formosos os pés dos que anunciam boas novas. E eles estão aí, não estão nem bem vistos. Talentos que podem ser desenvolvidos. A escola dominical capacita o crente para o serviço e a comunhão. Digam comigo: a escola dominical capacita o crente para o serviço. Primeiro, serviço. Olha, o serviço é amplo, irmão. Ninguém pode dizer que é inútil na igreja. Você não é inútil. Você é útil. Você pode ser ocupado para os serviços. Quer ver um serviço? Romanos capítulo 12. Abra rapidinho sua Bíblia, por ser um seminário, e vamos encontrar aqui alguns serviços que eu não sei se está sendo ocupados. Romanos capítulo 12. E eu vou pedir para que o irmão que está ao lado do Kennedy, nosso companheiro, irmão Wagner, leia para mim Romanos 12, a partir dos versículos 3
a 8. Olha aqui, irmão Wagner. Leia aqui com esse microfone, para que todos possam ver, porque está sendo feito culto online. Isso, por gentileza. Vamos acompanhar essa leitura. Porque pela graça me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, usa esse dom em exortar. E o que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Amém. Muito obrigado, irmão Wagner. Está aí, portanto, os dons de serviço. Quantos serviços podem ser utilizados aqui? Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos que o nosso Deus, Ele age, opera, administra, trabalha diferentemente que os homens. Nós às vezes pensamos assim, mas Deus trabalha de operações diferentes. Irmãos, para Deus há uma harmonia na diversidade. Diga comigo, para Deus há uma harmonia na diversidade. Olha como é bonito olhar daqui e ver que nem todos estão vestidos da mesma maneira. Uns estão de camisa branca, eu estou de camisa preta. Deixa eu ver se tem alguém de camisa verde. Veja que há multicores diferentes. Essas diferenças, essas diversidades, é que traz a beleza da vida. Deus fez assim. Se todos os irmãos chegassem aqui vestidos como eu e o irmão Romildo, com cores escuras, a gente ia ficar parecendo uma torcida uniformizada, uma escola de samba. Não, Deus fez diferente. Quando eu olho daqui para esta sala de aula, eu vejo a beleza de multicores, cores diferentes, diversificadas, que estão aqui presentes. Notem também como Deus fez. Deus fez alguém alto, com quase 2 metros de altura, mas Deus fez o tampinha de 1,50 m, sei lá, 40. Veja como é diferente. Deus fez um magrinho, que alguém olha e diz, meu Deus, será que ele não precisa de biotônico, Fontoura e de emulsão de Scott? Isso é do tempo de Jeca Tatu, né? Há muito tempo. Não é? Aí vem um gordinho como eu e diz, será que ele não precisa emagrecer, fazer um regime, uma dieta? Mas a beleza está nessas diferenças, irmãos. A beleza está nessas diferenças, irmãos. Se todo mundo fosse magrinho, seria a república dos magros. Se todo mundo fosse gordinho, seria a república dos obesos. Se bem que ninguém vê enterro de gordo. Já viu enterro de gordo? Quando ele adoece, vai emagrecendo, né? Muito bem. Então, gente,
Deus fez tudo diferente. Olha aqui. Faça assim comigo. Escola dominical. Olha lá. Os dedos são iguais? São iguais ou não são iguais? Isto, fale. Não são iguais. Que dedo é este? Que dedo é este? Que dedo é este? Que dedo é este? E que dedo é este? São todos eles importantes? Quem tem um a menos sabe qual a diferença tem. Você pega um copo só com um polegar, irmãos? Um copo de água. Eu tenho aqui um copo de água aqui na minha mão. Eu pego só com um polegar? Não. Para pegar esse copo eu preciso do auxílio dos outros. Viu o que foi lido hoje? A igreja é isto, irmãos. Uma uniformidade. Precisamos uns dos outros. Você não pode viver isolado. Você tem que viver em solidariedade, em generosidade, em comunhão uns com os outros. Você é útil, eu também sou útil. E somos todos úteis para a obra de Deus. Diga amém. Diga glória a Jesus. Olha então como Deus faz. Em 1 Coríntios capítulo 12, e eu vou voltar rapidinho para os dons de serviço. Capítulo 12 de 1 Coríntios, diz assim no versículo 4. Acompanhe comigo agora a leitura. Ora, há diversidade de dons. Quantos são os dons? Aqui são 9. Quantos são os dons que o irmão Wagner acabou de ler em Romanos capítulo 12? São, parece que 9. São 9 dons lá. 9 com 9, não, lá são 6. Então 6 com 9 são 15. Só aí nós temos 15 dons espirituais, mas temos outros dons espirituais. E aqui diz diversidade de dons, mas, o que é que diz aqui a Bíblia? Mas o Espírito é o mesmo, quem age é o Espírito Santo. Versículo 5. Há diversidade de ministérios. Quem dá o ministério é Jesus, Efésios capítulo 4. Diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Versículo de número 6. Há diversidades de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. E vem a regra geral no versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. O que nós precisamos ser é útil para a obra de Deus. Diga, eu preciso ser útil no corpo de Cristo. Eu sou dele membro. E como membro, não tem membra, né? Como membro, eu preciso ser útil. O que quer dizer útil aí? Ser utilizado. Você como membro não pode ficar parado. Você já imaginou se os seus rins pararem? Você já imaginou se o seu coração parar? Você já imaginou se o seu cérebro parar? Você já imaginou se outros órgãos do seu corpo físico pararem? Então, na igreja, a igreja é um organismo vivo. Aleluia! Todos são úteis. Eu estava vendo o Kennedy. Kennedy, você já achou aqui um eleitor, um admirador, um fã? Olha lá, um fã. Cantando aqui com aquela beleza dele, onde ele cantava assim, mas hoje ele está cantando bonito, inteiro, ereto, entendeu? Por quê? Ele é útil na obra de Deus. Então, quando o irmão Kennedy não está aqui para cantar com o seu violão, e ele é tocar, né? E cantar com a sua voz, os irmãos sentem a falta dele. Olha,
Parece que precisa fazer mais uma galera aí de fã. Negócio também. Então, para o que é útil. Então, vamos lá. Voltando, irmão Wagner. A Romanos 12. Aqui temos o dom de repartir. Quem é que tem esse dom aqui na igreja? De repartir. Aqui nós temos o dom de misericórdia. Quem é que conhece o irmão útil no dom de misericórdia? A gente conhece muita gente que diz assim: quebra a perna dele, mata ele, tira ele da minha frente, não é? Mas misericórdia chama-se dom de socorro. Esse é aplicado, irmãos. Tem muita gente agora no asilo, esperando alguém para cantar com ele, está sozinho, criou os filhos. Eu fui presidente de asilo no Brasil, do nosso Ministério do Belém, e eu podia ver aquele homem que casou-se, criou todos os seus filhos, e depois de os filhos criados, mandaram-lhe para o asilo e ainda querem a pensão dele. Ainda queriam a pensão dele. Ele sozinho lá, esperando que você vá lá cantar com eles, esperando que você leia a Bíblia, ou que você marque a presença, porque a sua presença lá já alegra. Eu sei o que é isso, que eu estive já 2 vezes internado em hospitais. Uma visita faz um bem tremendo, irmãos. Então aqui é o dom de misericórdia, chama-se também, lembra-se que antigamente os hospitais no Brasil eram chamados de Santa Casa de Misericórdia. Então, é preciso exercitar este dom, o dom de socorro. Alguém visitar no asilo, visitar, por exemplo, um manicômio, mas pastor, lá só tem doido. Mas a Bíblia diz que para o céu nem os loucos errarão, irmão. Pastor, mas não tem esse dom. Chegar lá, o comadre, e aí você faz a mesma coisa. Cuidado para ele não dar injeção e internar você também. Lá em Feira de Santana, um irmão foi levar um doente mental para um manicômio, e quando chegou lá, o camarada convenceu o enfermeiro que o doido era o irmão que estava trazendo ele. Falou: eu não sou doido, doido é ele. E o enfermeiro não sabia em quem dava injeção. Bom, deixa para lá. Então, dom de misericórdia, de socorro. O que eu estou mostrando aqui é a necessidade que temos de utilizar os membros da igreja na sua capacitação para o serviço e a comunhão. O que é comunhão ou koinonia? A igreja precisa manter esse serviço de comunhão. Nós somos irmãos, apesar de nossas diferenças. Irmãos brigam, irmãos rusgam, irmãos fazem cara feia uns com os outros, ou não faz? Ou vocês são tão santinhos assim, que na sua família não brigavam, irmão com irmão? Claro, somos irmãos. E como irmãos, nós temos que estabelecer solenemente comunhão. Amém? Comunhão. A sua família é esta aqui, ó. A família de Deus, a casa de Deus. Então vamos cultivar a comunhão. Quando alguém estiver triste, vamos ficar triste com eles. Quando alguém estiver em lutas, estaremos com ele na luta. Quando ele estiver alegre, vamos estar alegre, comemorando com ele. Isso é comunhão. Desenvolver a comunhão entre nós. Se nós soubéssemos a nossa força como imigrantes em comunidade, nós faríamos uma revolução de mudar até as leis dos Estados Unidos. Mas nós, infelizmente, continuamos rusgando em alguns lugares, que não é aqui em Canéric, né? Então, por quê? É preciso exercitar a comunhão. A comunhão. Eu estava vendo ontem que quando o pastor proporcionou aquele almoço,
O problema ou a situação não é o almoço. Vocês podiam ter almoçado em casa ou num restaurante. Mas aquela comida ali, o irmão vai em pé, depois vai se solidarizando, conversando com os outros. Nós precisamos disso, irmãos. Lembra que eu falei que hoje tudo é feito por redes sociais? As pessoas apresentam lá na rede social bonita, né? Ó, aquele sorriso, sai aquela foto bonita, mas de longe, ó, de longe. E nós não queremos fazer isso de perto. Nós temos uma rede muito maior do que Facebook. É essa aqui, a igreja, onde podemos desenvolver a nossa comunhão. E esse desempenho precisa ser feito por nós. Muito bem. Capacitar cada crente para fazer o melhor diante das oportunidades. Lembra-se que falei isso ontem? Falta-se muito oportunidade. Mas uma vez que você tem oportunidade, usufrua, aproveite, desfrute. Lá em Efésios capítulo 5 diz assim, olha, remindo o tempo. Completem o versículo, porque os dias são maus. Mas eu gosto de ler numa outra tradução e versão. Diz assim, aproveitai as oportunidades. Tem gente que deixa o tempo passar. Existem 3 coisas passadas que jamais voltarão. Vamos lá. Número 1, a palavra falada. Já falou, não tem mais jeito. Foi. Segundo, a flecha atirada. E número 3, a oportunidade perdida. Não adianta chorar pelo leite derramado. Não adianta serrar serragem. O que é preciso? Chegou a oportunidade? Alguém disse que a oportunidade é careca, né? Então nós temos que aproveitá-la, abraçá-la. Por que Jacó abraçou o anjo, não soltou o anjo? Porque ele percebeu que aquela era a hora. Val de Jaboque. Ele diz, é agora ou nunca. Você não vai sair daqui, anjo. E aquele anjo era uma revelação teofânica. Era o próprio Deus. E por isso ele foi chamado de Israel. Mudou o nome de Jacó para Israel, porque como príncipe lutaste com Deus. Ele diz, eu não te deixarei ir enquanto não deixares a minha bênção. Custou caro, o preço foi alto, mas ele recebeu a bênção. Faça isso. Capacitar os crentes para fazer o melhor diante das oportunidades. E quais são elas? Na igreja são diversas. Eu cheguei a elencar ou catalogar 50 coisas que podem ser feitas na igreja. Mas há mais do que 100 coisas que podem ser feitas na igreja. Onde você é útil, onde você pode ser utilizado. E o que faz a escola dominical? Ele vai capacitar você para o exercício daquela função. Aonde? Missões. Da última vez que eu vim aqui, pastor, o senhor me convidou, foi num congresso de missões. Eu fiquei impressionado com uma peça que foi apresentada aqui, teatralizada, a coisa mais linda. Eu me recordei daquela época. Parece que não estou vendo aqui a irmã que coordenou, deve ter ido para o Brasil já, ou deve ter ido para... Hein? Ah, está na África. Meu Deus do céu. Útil, né? Missões. Ela fez tanto missões, foi parar lá na África. Foi assim que eu comecei a falar e cantar muito. Se Cristo comigo vai. Aí eu cantava aquele, se lá para o deserto. Vim parar no deserto da Califórnia, tá vendo? É assim que Deus faz. Bom, missões, evangelização, lideranças em departamentos, através de cursos, literatura especializada, eventos, intercâmbios. Coordenar, mobilizando as igrejas numa ação proposta pelo nosso ministério.
treinar e fazer novos discípulos e crentes para o serviço de Deus. O problema abordado em lato sensu. Todos os crentes são chamados para pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo lembra, e nós já citamos esse texto aqui, fomos batizados em um mesmo Espírito, todos batizados em um corpo. Temos bebido todos do mesmo Espírito. Temos conhecimento de que na vida de Jesus Cristo, cabeça da igreja, foi dedicado um trabalho intenso de evangelização. Tinha ele profundo amor pelas almas perdidas. Que Deus levante hoje e nesta igreja novos capacitados para o exercício de atividades na igreja. Chegamos ao final. A importância, página de número 16, da escola dominical na vida social dos crentes. Vamos lá. Desde o Antigo Testamento, Deus tem demonstrado o seu cuidado para com o pobre e necessitado. Sempre existiu e sempre existirá o pobre e o necessitado. Aí tem uma relação de textos bíblicos que os irmãos poderão depois examinar. Por exemplo, na letra B, se o pobre era contratado para prestar serviços ao rico, este era obrigado a pagar-lhe diariamente para que ele pudesse comprar alimentos. Não está na CLT, está aqui na Bíblia, Deuteronômio 24, versículos 14 e 15. E os grãos que caíssem da colheita deveriam ser deixados para os pobres, eram chamados de respigas. Na letra E, Deus proveu ainda o ano para devolução de propriedades. Desta maneira, Deus impediu que os pobres fossem explorados pelos ricos. Aqui fala de igualdade. E garantia um tratamento justo aos necessitados. Eu sei que nunca deixará de ter pobre. Viu? Até o próprio Jesus chegou a dizer: os pobres sempre os tereis entre vós. Então a escola dominical trabalha também nesta área da vida social, pensando no bem-estar do necessitado, do pobre. Eu sei que os irmãos que vêm do Brasil para os Estados Unidos não precisam de roupas usadas, de móveis usados, de alimentos. Por exemplo, quando pastor em Los Angeles, eu ia com a caminhonete que nós tínhamos da igreja, no Food Bank, buscar alimentos. Eu trazia alimentos até lá em cima e voltava com esses alimentos que os irmãos tinham em abundância. Que maravilha! Todo mundo bem abastado. Mas a escola dominical tem que pensar no necessitado, naquele que precisa de ajuda. E o estrangeiro em terra estranha, ele precisa receber apoio, colaboração para aquela fase em trânsito que ele se encontra. E a escola dominical vai contribuir, veja bem, quando falo contribuir, logo se vem a impressão que é pecuniária, ou seja, financeira. Também deve ser. Mas eu quero dizer que contribuições pode ser um aperto de mão, pode ser um estímulo, um incentivo, pode ser uma informação, uma ajuda, um serviço prestado. Isso já faz parte também deste contexto. Então, aqueles que têm recursos devem cuidar dos seus, não devem sobrecarregar a igreja. A responsabilidade de ajudar os necessitados se estende primeiro à família própria, aos domésticos da fé, depois à família da fé e, finalmente, a todos em nosso redor. Para concluir, nós temos aqui na página 18 4 letras, e eu gostaria que os irmãos lessem comigo, e eu já vou encerrar
como também vamos falar das obras sociais. Vamos lá? Eita, criançada de bênção, as mais comportadas de Canéric. Vamos lá. Aquele que contribui com os necessitados. Letra A. Letra B. Letra C. E letra D. Muito bem. Na página de número 19. Ainda tem a letra E. E letra F. Obras sociais que todos nós podemos fazer. Quais são elas? Letra A. Letra B. Letra C. Letra D. Letra E. Letra F. Amém. Chegamos ao final de nosso seminário. Muito obrigado pela atenção de todos. Os irmãos merecem um troféu pela tolerância, por ter nos suportado aí desde a abertura sexta-feira do seminário, ontem durante os períodos de manhã, tarde e noite, e hoje na conclusão deste seminário. Quero dizer ao pastor Manuel de Melo, ao pastor Joaquim, pastor Isaac, aos demais pastores, simpatia do pastor Romildo, pastor Jonas, que foi um prazer poder estar junto aos irmãos, desenvolvermos este seminário e praticar esta familiaridade. Que Deus abençoe os irmãos. Espero em breve estar aqui de volta, através do convite do nosso pastor, que é meu pastor também, pastor Manuel de Melo, e estaremos logo mais à noite participando aqui do nosso culto. Digo de coração que foi uma alegria, foi um prazer. Vou estar aguardando o e-mail dos irmãos em contatos e desde já fica aqui a minha gratidão, o meu abraço fraterno a todos os irmãos. Shalom, a paz do Senhor. Quero aproveitar para agradecer